numa grande equipe também é um sonho. Se isso for acontecer, eu deixo para resolver assim na fase final ali da janela, com meus agentes. Também deixo nas mãos de Deus, acredito muito que Ele tem um plano certo para nossas vidas. Então, eu estou curtindo minha família, meus amigos, minhas férias. E vamos ver que desfecho vai dar nisso, mas se eu continuar, eu estou feliz, se eu vier, eu estou feliz. Está nas mãos de Deus. Claudinho, eles estariam dispostos a abrir conversa se alguém se interessar? Você já conversou lá? Eles aceitariam pelo menos conversar e ver qual que é a intenção dos times brasileiros que te querem? O Rodrigo falou do Flamengo, Palmeiras também a gente ouviu alguma coisa? Só olhar pra frente. Cara, eu não real mesmo, eu não sei em que pé está essa situação, porque para mim não chegou nada concreto. Então eu nem cheguei a conversar com o clube também, porque não chegou nada concreto para mim. Aí se caso chegar, eu acho que eu sou um atleta profissional, sempre respeitei o meu trabalho. Eu acho que se for para eu sentar para conversar com eles, eles vão me escutar, eles vão querer... E eu vou querer o melhor para os dois lados, para mim e para o clube. Então, o que for para acontecer, vai acontecer, vai ser bom para os dois lados. E é isso. Agora eu só estou aproveitando as férias. Hora de falar sobre o Palmeiras, preciso te atualizar sobre contratações e saídas. Quero começar falando sobre saída, o Arthur. Já há um acordo entre o Palmeiras e o Zenit há algum tempo, 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Por que o negócio ainda não saiu? O que está emperrando nesse momento é o Arthur, que aguarda por outras propostas. O Arthur tem outras possibilidades, nenhuma oferta definitiva. O Arthur também acaba de mudar de empresário, ele era representado pelo Nick Arcuri, passou a ser representado pelo Paulo Pitombeira, e enquanto não se fecha esse ciclo, esse mercado de contratações, o Arthur aguarda. A tendência é que ele acabe aceitando a proposta do Zenit, até porque a oferta para o Palmeiras é muito positiva. Ele havia sido comprado por 8 milhões de euros e está sendo vendido pelo quase o dobro do valor. Sobre Cauli, o Palmeiras entende que chegou ao seu limite oferecendo perto de 40 milhões de reais. O Bahia, respaldado pelo Grupo City, não tem nenhuma intenção de negociá-lo por um valor inferior ao da multa rescisória, 50 milhões de euros, então o negócio está praticamente descartado. Sobre Caio Alexandre, o Palmeiras tem um acordo verbal com o Caio Alexandre, mas ainda não efetuou a proposta em definitivo para o Fortaleza. Na última segunda-feira houve uma reabertura de conversas entre os clubes, mas a impressão que eu tenho é de que o Palmeiras está buscando outras alternativas antes de efetivar a compra do Caio Alexandre. Entre essas alternativas, Maurício. Negócio que havia sido especulado na sexta-feira, eu consegui a confirmação com uma fonte minha no Palmeiras de que de fato o Maurício é um alvo do Verdão. Jogador super bem avaliado, pertence ao Internacional. O problema é que o Inter quer 9 milhões e meio de euros por 70% dos direitos econômicos. A primeira proposta feita pelo Palmeiras já foi recusada pelo Colorado. Quero falar agora sobre o Caio Paulista. A bomba do sábado diz respeito à possibilidade de o São Paulo tomar um chapéu do Palmeiras. Caio Paulista, jogador que pertence ao Fluminense, estava emprestado até o fim dessa temporada ao São Paulo. O Tricolor já havia afirmado, no início do mês de dezembro, que tinha tudo acertado para a compra do Caio Paulista junto ao Fluminense. Compra de 3 milhões e meio de euros, que equivale a mais ou menos 18 milhões e 800 mil reais. O problema é que o São Paulo não fez o pagamento da grana à vista e o Palmeiras entrou na disputa. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do São Paulo e ela já não consegue cravar que o negócio acontecerá. Até porque o Eduardo Uran, que é responsável pela carreira do jogador, e também o Fluminense não tem atendido o São Paulo nos últimos dias. Você sabe que o Palmeiras entrou de fato na parada e essa negociação envolvendo o Palmeiras e Eduardo Uran começa depois de o Uran colocar o Bruno Rodrigues no Verdão. Bruno Rodrigues, ex-atacante do Cruzeiro, pertencia ao Tombense, que é um time dirigido pelo Eduardo Uran. Houve uma aproximação entre as partes, o Palmeiras topa bancar a grana à vista e agora a gente não sabe como é que essa história termina, se o São Paulo vai ter caixa para cobrir a oferta do Palmeiras e pagar à vista, ou se o Caio Paulista vai dizer que quer jogar no São Paulo. Importante lembrar que não há nada fechado ou assinado entre São Paulo, Caio Paulista e Fluminense. Nesse momento, o Flu está mais inclinado a fechar com o Palmeiras, assim como o Eduardo Uran, a palavra do lateral esquerdo, certamente terá papel importante. Confesso que achei estranho. O Palmeiras vai contratar mais um lateral esquerdo, tendo Piquerez e Vanderlan. Fui consultar uma fonte palmeirense e a pessoa disse que a ideia do Caio Paulista, ou do Abel em relação ao Caio Paulista, é utilizá-lo como atacante, sua posição de origem. E o Abel entende que o fato de ser canhoto e jogar pelo lado esquerdo é algo importante, até porque vários dos pontas do Palmeiras são pontas que utilizam o lado de dentro do pé. Então, só para citar um exemplo, o Arthur é canhoto e gosta de jogar aberto pela direita. E assim vai. No caso específico do Caio Paulista, é um canhoto que joga aberto pelo lado esquerdo,
Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês, beleza? O torneio vai colocar frente a frente o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e o Palmeiras, campeão brasileiro do ano de 2023. Onde será a partida? Essa é a questão deste momento, Pedro Ivo. Os colegas do GE trouxeram mais cedo a informação de um ofício enviado ontem, assinado pelo Casares e pela Leila, presidente de São Paulo e de Palmeiras, enviado à CBF, solicitando que a partida seja realizada no Maracanã. A gente confirma a informação. Só que tem um jogo político aí por trás disso. Por que São Paulo e Palmeiras querem esse jogo no Maracanã? Porque na cidade de São Paulo não poderia ser realizado, uma vez que CBF, São Paulo e Palmeiras querem estar divididos, 66, 50% de carga para os dois clubes. Uma possibilidade seria Brasília, outra possibilidade seria agora o Rio de Janeiro, porque nessas cidades é possível, por orientação local, representativa de Ministério Público, de PM, torcidas, arquibancada dividida com os dois clubes, como foi, por exemplo, a final da Libertadores, metade pro Fluminense, metade pro Boca, então faria o Maracanã, metade Palmeiras, metade para São Paulo. Mas tem um embrolho aí, Bruno. O pano de fundo é a briga política dentro da CBF hoje. São Paulo e Palmeiras alinhadíssimos com o Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, não tão alinhado com um grupo que surge como favorito e um pouco mais poderoso dentro desse momento de intervenção, de comando interino da CBF. Então, não sei se dariam ao Reinaldo desses dois clubes, a Leila e ao Casares, o gosto de vamos jogar onde vocês querem. Então, é um embrolho que vai se arrastar, como foi esse ano. A Supercopa desse ano, nós teve uma definição de local muito em cima da hora. Que na própria anterior, em Cuiabá, né? Foi bem confusa entre Galo e Flamengo. E quase sempre também por uma questão de briga política. Esse ano era o Edinaldo que não assinava o contrato, focado na eleição do ano retrasado também. E o que surge de pano de fundo também é a possibilidade de jogo em Brasília ou jogo em Uberlândia. Sim, jogo em Uberlândia. Porque assim como no ano passado, o Grupo Metrópolis, Grupo de Mídia Metrópolis, do Luiz Estevam, tenta comprar os direitos, e até quando você compra o direito, dá uma quantia boa, coisa da ordem de milhões, batendo quase 10 milhões, você pode escolher, manobrar para onde vai esse jogo. Então, o Luiz Estevam tinha interesse de levar ou para Brasília ou para Uberlândia. Então, tem esse xadrez político aí que vai um pouquinho além da escolha. Óbvia que poderia ser o Maracanã, com vontade de Leila, com vontade de Casares, assinado pelos clubes. Seria bom para a CBF, que é do Rio de Janeiro, mas tem esse pano de fundo que ainda está gerando um impasse, Bruno. A data está confirmada, é dia 3 de fevereiro, é isso? 3 de fevereiro, mas ainda sem local. Djalma, como você vê a possibilidade desse clássico nacional e essa decisão ser disputada no Maracanã no meio dessa confusão política toda? Bom, a confusão política a gente já está acostumado, né? Mas o jogo no Maracanã eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que dois times de São Paulo, Palmeiras e São Paulo, uma distância curta, com certeza tem tudo para ser, lógico, além de ser uma bela decisão, as duas torcidas das duas equipes, tanto de Palmeiras quanto de São Paulo, lotar o Maracanã, fazer uma bela final, não tendo o time do Rio, né, que ninguém tendo vantagem. Eu acho que é o melhor local para que tenha esse jogo, bem melhor do que você levar de repente para Brasília, que é mais distante para os torcedores, próprio Uberlândia. Eu acho que o Maracanã seria o cenário ideal para essa grande final de Palmeiras e São Paulo, e ver os dois torcedores de Palmeiras e São Paulo lotando o Maracanã sem dúvida alguma. Eu acho que resolvendo essas coisas políticas, se os dois presidentes têm esse desejo, eu acho que é a melhor solução, que essa final se joga no Maracanã. Né? Seria assim interessante, e é preciso que isso seja resolvido logo, né, Pedro? Quanto antes, né, Bruno? Porque você envolve logística, você envolve planejamento, você envolve o torcedor que tem que se deslocar do Rio para São Paulo, de São Paulo para o Rio. Não está barato, não está fácil. Você envolve compromissos comerciais, você envolve como você negocia, até com a própria TV que vem a transmitir isso tudo. Mas eu não confio em uma solução tão rápida, não, porque o pessoal está muito mais preocupado com a eleição, com a corrida eleitoral, do que com definição de Supercopa. Esse povo não gosta muito de bola, não, Bruno. Não, a questão política, o cargo muitas vezes é mais importante. São Paulo e Palmeiras também podem estar disputando um jogador que nesse ano de 2023 vestiu a camisa do São Paulo. Será que ele vai pular o muro? O Edu Afonso explica pra gente. Amigos do Sport Center, o São Paulo está confiante que vai conseguir a contratação de Caio Paulista até o final deste ano de 2023. Mas ciente que existem outros clubes brasileiros interessados na negociação, principalmente o Palmeiras. Caio Paulista chegou no começo do ano, indicação de Rogério Ceni por empréstimo de uma temporada do Fluminense, com os direitos fixados em 3,5 milhões de euros, que hoje
dá a quantia mais ou menos de 18 milhões e 700 mil reais. O São Paulo garante que tem prioridade de compra até 31 de dezembro, último dia desta temporada, e pretende exercer esta prioridade. O negócio não caminhou muito nas últimas semanas. Primeiro, porque o São Paulo está tentando um parcelamento deste valor. E segundo, porque o Fluminense esteve nos últimos dias totalmente voltado para a disputa do Mundial de Clubes. Mas a partir da próxima terça-feira, dia 26, última semana do ano, o São Paulo vai intensificar as negociações com o time carioca e também com o empresário do jogador Eduardo Duran. Caio Paulista é peça fundamental para o técnico Dorival Júnior em 2024. Até porque não existe certeza que o Wellington vai permanecer. Existem propostas, principalmente do Zenit, na tentativa de tirar o Wellington do tricolor. Eduardo Afonso para os canais ESPN. É uma disputa de Alminha que passa a ser interessante, então, porque, como o Edu contava, um jogador que foi importante para o Dorival nesse ano de 2023 do São Paulo, tão importante que o Abel Ferreira gostou e pediu a contratação para o Palmeiras, Djalma. É um jogador que, sem dúvida alguma, ele está muito valorizado no mercado, né? Fernando Diniz lançou o Caio Paulista de lateral esquerdo, que não é a sua posição. No Fluminense, ele realmente não conseguiu se firmar, a torcida pegava no pé, mas realmente no São Paulo o Caio Paulista deslanchou, fez uma excelente temporada, foi fundamental na conquista do São Paulo na Copa do Brasil e agora está valorizado. E eu, assim, dentro do mercado atual, do que são os números de hoje, é um valor até certo ponto baixo, né? Pelo nível de lateral esquerdo que o Caio Paulista demonstrou nesse ano e a carência que nós temos no Brasil. Então, é normal que apareça outros clubes, apesar de que o Palmeiras nessa posição está muito bem servido, né? Tem um jogadoraço nessa posição, mas pensando em elenco, o Caio Paulista cairia muito bem. Agora, para o São Paulo, ele é fundamental. Acho que vale a pena o São Paulo se esforçar para fazer essa compra, porque vai fazer falta caso não consiga a permanência do Caio Paulista. Porque o Palmeiras tem 2 bons laterais. Exato. Eu fico na dúvida, Bruno, se o Palmeiras entrou na jogada, é porque ele teve alguma sinalização do empresário de jogador que poderia ter jogo. Sim. O Palmeiras não entrou de maluco, vou Sim. atravessar. Eu li aqui que o São Paulo não confirmou a compra à vista. Então, certamente é o que você falou. Alguém pediu, alguém contactou o Eduardo Duran, que é o agente de jogador, e alguém sinalizou, olha, podemos conversar, estamos abertos. Se você pagar à vista até um pouco a mais... Agora, isso sinaliza um pouco mais, né, Bruno? Isso sinaliza que você tem um Piquerez, ótimo jogador. Você tem um Vanderlan, promissor demais e entrando até cada vez mais no time e respondendo. O que você vai fazer com o Vanderlan? Você não está gastando esse valor que está sinalizado para contratar um terceiro lateral esquerdo. Então, Exato. Alguma coisa começa a ser sinalizada sobre o caixa. Ou com o Vanderlan ou com o Piquerez. Exatamente. Um dos dois ali não está encaixando. Agora, se você me permitir um pitaco rápido, Bruno, é muita briga por um jogador, ok. Você acha? Eu acho. Eu ouvi os elogios do Djalminha, eu respeito, mas o Caio Paulista é um bom jogador e ponto. Ele foi bem com o Dorival. No momento que você tem um Piquerez e um Vanderlan, e você está contratando alguém para vender o Piquerez ou para vender o Vanderlan, acho que é um valor ok, razoável, mas não sei se é um jogador que merece essa manchete toda. Tanta lamentação do torcedor de São Paulo caso ele não seja comprado, ou tanta empolgação do torcedor do Palmeiras caso ele chegue. O maior respeito pelo trabalho que o Caio Paulista faz, é um profissional, só que eu acho que também não é o maior holofote, não sei, trocar um CT pelo outro, pular ali o muro da Barra. Tá tudo bem, o Palmeiras entrou no jogo, que manda é a vontade do jogador, porque se o jogador quiser o Palmeiras pagar, ele vai trocar de clube. Agora, ok, não é a maior perda do São Paulo para a temporada que se aproxima. O São Paulo que anunciou a permanência de Lucas, que está mirando um pouco mais alto. O Caio Paulista, ok, foi importante. Tem suas falhas também, tem esses momentos de oscilação. Já tem mais do mercado do futebol brasileiro e agora tem aqui no Sport Center a NFL. Nosso giro agora vai para o Palmeiras, que mira a contratação do Maurício, jogador do Internacional. Segundo o repórter da ESPN, Vinícius Nicoletti, o Colorado não libera o atacante por menos de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, mas por 60% de seus direitos econômicos. O Maurício foi um dos destaques do Inter, somando 48 jogos, 11 gols e 11 assistências. Entre os gols, golaços também, como a gente está vendo aí.